Oi, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Nara Souza e hoje nós vamos ter uma live num formato um pouquinho diferente aqui no perfil do CRC. E aí, por isso eu queria pedir a vocês aí, enquanto as pessoas vão entrando, enquanto vocês vão mandando aí para os colegas, que hoje nós vamos falar sobre finanças, um assunto muito importante. Então, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou terminar aqui de preparar a nossa live, que como eu falei, hoje vai ser num formato diferente, né? Um formato todo especial para essa live de hoje. Deixa eu aprontar aqui. Pronto, acho que todo mundo está vendo a tela aí, me deem um feedback se vocês estão vendo a tela direitinho da apresentação. Hoje a nossa live é uma live apresentação, né? Vocês estão acostumados aí às lives do CRC serem sempre duas pessoas, tratando sobre um assunto. E hoje a live vai ser uma apresentação sobre indicadores financeiros. Então, vocês que estão entrando aí, convidem os amigos, mandem aí o aviãozinho. Vou me apresentar mais uma vez, eu sou Nara Souza, sou contadora, faço parte das comissões do CRC Jovem e do CRC Mulher, aqui do Ceará, e recebi esse convite para vir falar um pouquinho para vocês sobre indicadores financeiros, sobre finanças empresariais. Boa noite aí para vocês que estão entrando, o José Márcio. Ixi, caiu aqui, pessoal, deixa eu só colocar mais uma vez aqui a tela. Pronto. E vamos começar a falar sobre finanças, finanças empresariais. E aí eu gostaria de começar falando para vocês algumas afirmações que são bem pertinentes em relação às finanças empresariais e são coisas que nós contadores precisamos ter sempre em mente para passar para os nossos clientes. A primeira delas é: empreender é um investimento. Então, você tem que deixar muito claro para o seu cliente ou para o seu patrão, né, para quem é contador aí da própria empresa, que é o dinheiro dele que está ali dentro daquele negócio. É o dinheiro dele que está investido ali naquela empresa. Então, ele precisa ter isso em mente, que ele está investindo o dinheiro dele e que ele precisa ter um retorno. Então, empreender não é só abrir a empresa, você entender que o seu dinheiro está ali, que ele precisa te dar um retorno. Ter metas para o negócio é essencial. É um outro ponto que a gente precisa sempre deixar muito claro e sempre bater em cima dessa tecla. Porque muitos empresários abrem as empresas, têm empresas em funcionamento e não ligam para as metas, né? E não definem metas. Quando você não tem uma meta, você não tem algo a perseguir, né? Você não sabe onde é que a sua empresa, onde é que você quer que a sua empresa chegue. E, por incrível que pareça, existem muitos empresários que não têm metas para o negócio, que trabalham na base do se der certo, né? O que der tá bom. E nós não podemos ter essa mentalidade, nem deixar que os nossos patrões, os nossos clientes tenham essa mentalidade de o que acontecer tá bom. Não é assim. A gente tem que ter metas para os nossos negócios. Processos fazem parte da gestão e esse é um ponto muito delicado, porque muitas empresas, por serem pequenas empresas, acham que não precisam de processos, mas os processos são a base da definição de como a empresa vai funcionar. Então, não importa o tamanho da empresa, se é uma média empresa, uma pequena ou uma grande, ela precisa definir seus processos, tanto processos financeiros como processos de vendas. Tudo isso vai ajudar a empresa a seguir o caminho rumo ao sucesso. Se você não tem um processo definido, do jeito que for feito, vai ser considerado como certo. Mas pode ser que uma atividade esteja sendo feita de maneira errada e possa prejudicar o seu negócio. Queria dar boa noite aí para o pessoal que está entrando agora. Luciana, Feliciano, Manuel.
Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu tô falando aqui, tá? Durante a apresentação, vão mandando as dúvidas de vocês. Como eu falei, é um bate-papo diferente. Hoje eu não tô me sentindo muito só, não tenho ninguém para bater papo. Hoje o meu papo é com vocês, tá? Então, mandem aí as dúvidas de vocês durante a apresentação pra gente conseguir fazer uma live aqui bem bacana. Outra coisa que a gente precisa deixar muito claro em relação a finanças é que lucro não é caixa. Isso é muito delicado, é um assunto muito delicado de tratar e de passar o entendimento para o empresário, né? Muitos empresários, e a gente manda lá o balanço, a DRE, e ele vê lá que está tendo lucro, mas ele fica se perguntando, cadê esse dinheiro? E é nosso papel mostrar para os clientes que o lucro não significa o caixa, né? A diferença de receita para recebimento, tudo isso. E nesses momentos, principalmente um momento como esse delicado que a gente passa, em que muitas empresas estão vendendo menos, o caixa é quem manda no negócio. Então, por isso a nossa última afirmação aí, o caixa é rei. Porque é o caixa que vai dar contas. Ai, gente, deixa eu só chamar aqui de novo a apresentação. O caixa é que vai definir como tu vai pagar tuas contas, pagar teus funcionários, manter tua empresa funcionando. Então, a empresa pode até estar dando lucro, mas se ela não gera caixa, nós temos aí um problema. José está perguntando se eu trabalho para a PWR. Não, José, eu não trabalho na PWR. Eu trabalho para uma empresa, a Resolvi, que é uma empresa de direito do consumidor. E eu tenho alguns clientes que são empresários, mas eu não trabalho na PWR, não. Vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. E aí eu trouxe para vocês alguns relatórios que são considerados como os principais relatórios contábeis e financeiros, que são relatórios que têm informações relevantes sobre os negócios e são relatórios que precisam estar sempre na mão do empresário. Ele precisa conhecer esses relatórios, precisa entender desses relatórios. Por mais que ele não goste, a gente sabe que tem muito empresário por aí que eu não gosto da parte financeira, da parte contábil, mas ele precisa conhecer e é nosso papel como contador, consultor financeiro, mostrar para ele a importância de cada númerozinho que tem nesses relatórios. Então, eu começo aí falando do balanço patrimonial. É no balanço patrimonial que nós temos aí a posição patrimonial, como o nome já diz, da empresa, né? Tudo que está rodando ali dentro daquela empresa, ele vai estar ali exposto no balanço. Então, basicamente, dentro do balanço é onde você encontra as informações sobre boa parte da situação daquele negócio. Todo mês, as empresas de contabilidade, elas mandam para os clientes o balancete, no final do ano a gente fecha o balanço, e é muito importante que o empreendedor entenda o que é aquilo ali que ele está recebendo, que aquilo ali é um documento, que aquilo ali retrata a posição patrimonial da empresa dele, que aquilo ali mostra a posição de clientes, a posição de fornecedores, que é muito importante você entender se você está devendo mais do que você tem a pagar ou mais do que você tem a receber. Então, tudo isso vai estar lá no balanço. Outro relatório muito relevante é a DRE, e essa é a que geralmente as pessoas mais batem na tecla e mais gostam de receber, porque é um relatório menor, é um relatório mais simplificado. E aí na DRE nós temos aí a demonstração do resultado da empresa, é nela onde a gente consegue enxergar se a empresa está dando lucro ou prejuízo, que isso reflete no balanço, claro. E a DRE, como eu falei para vocês, ele é um relatório mais simplificado, onde vai ter lá as posições de caixa, de vendas, receitas, as despesas, os custos, tudo vai estar lá na DRE. O demonstrativo de fluxo de caixa, que é a DFC, que nela é onde a gente consegue analisar a relação da posição de caixa da empresa. A partir da DFC que você consegue entender como estão sendo alocados os recursos monetários daquela empresa, para onde é que está indo, de onde é que está vindo.
Então, a DFC também é um relatório muito importante e ela puxa para um relatório que não está aí na nossa lista, mas que também é um relatório que toda empresa deve ter, que é um relatório diário de caixa, que é onde você faz a conciliação de tudo que entra e que sai diariamente na empresa, que é muito importante para você entender e bater se realmente está saindo e entrando o que deveria estar saindo e entrando, e se não tem nenhum desvio, se não está faltando alguma coisa. Então, é muito importante também que as empresas tenham esse relatório diário de caixa. E eu pontuei também aí relatórios auxiliares de indicadores financeiros. Por quê? Esse relatório não é um relatório contábil exigido aí pela legislação, não é um relatório comum que todas as empresas fazem, mas eu particularmente acredito que é um relatório muito importante, porque todo empresário, todo contador tem que estar por dentro de alguns indicadores financeiros da empresa para entender como é que aquela empresa está funcionando e o que realmente está acontecendo ali dentro daquele negócio. Então, é um relatório que agrega muito valor para os nossos clientes, para os donos de empresa. É um negócio que é aquela história, né? Eu nem sabia que eu precisava, mas eu precisava. Então, esses relatórios auxiliares de indicadores financeiros, como é que geralmente ele é feito? Você define quais são os indicadores chaves para o teu negócio, porque nem todo indicador é altamente relevante para um tipo de negócio. Por exemplo, posição de estoque. É um indicador relevante para empresas de comércio, mas se você tem uma empresa de serviços, não faz sentido você ficar aí acompanhando o giro de estoque, por exemplo, até porque geralmente empresas de serviço você não tem o estoque. Então, é um relatório que você de fato tem que sentar com o dono da empresa e entender do negócio dele para você elaborar esse relatório. E um dos pontos que eu bato muito, pessoal, é que o contador ele precisa entender de negócios. Ele não precisa entender simplesmente puramente de negócio contábil ou do negócio do cliente dele. O contador tem que entender de economia, tem que entender de finanças e de negócios no geral, porque às vezes um negócio que nem é da área do seu cliente, que nem faz parte aí da área do seu cliente ou do seu patrão, ele impacta diretamente no negócio do teu cliente. Então, você tem que entender de negócios no geral. E esses relatórios de indicadores financeiros, eles te ajudam a entender como funciona aí os negócios dos seus clientes. E aí, falando disso, a gente começa a falar puramente dos indicadores financeiros, que é o tema da nossa live. Eu trouxe alguns indicadores financeiros que eu acredito que são muito relevantes a primeiro momento para você apresentar para o empresário. Claro que existem inúmeros indicadores financeiros. Para vocês terem noção, na faculdade a gente passa aí 2 semestres só estudando sobre finanças, indicadores financeiros. Então é muito assunto, é muito indicador. Você mergulha no universo novo quando você vai falar de indicador financeiro. Infelizmente, hoje nós só temos 1 hora. Então eu separei alguns indicadores que eu acredito que são os indicadores de cara, assim, coisas que você tem que saber de cara sobre o seu negócio, se você é empresário, sobre o negócio do seu cliente, se você é um prestador de serviço, um contador, consultor, prestador de serviço, ou sobre o negócio da empresa que você trabalha, se você é um contador de dentro de uma empresa. E aí o primeiro indicador é o ROI, né, que é muito conhecido como ROI, que é a abreviação da sigla em inglês, mas em português ele significa retorno sobre o patrimônio líquido. E esse indicador, ele mostra a capacidade de geração de riqueza da empresa em face do seu próprio capital, ou seja, o capital da própria empresa, o PL, e o capital que foi investido pelos sócios, que também está no PL. E aí, gente, por que eu trouxe esses indicadores? Porque, como eu falei no início, empreender é um investimento, você ter uma empresa é um investimento. E você entender quanto de retorno você está tendo no seu negócio é muito importante para você entender como é que está sendo aplicado o dinheiro que saiu do seu bolso e foi para aquela empresa. E aí muita gente reclama às vezes dizendo assim, mas Nara, eu sou contador e o meu cliente não quer nem saber de conta, não quer nem saber de financeiro, não quer nem saber de contabilidade. Gente, se você
chegar para ele com esse discurso de dizer, olha, é seu dinheiro que está aqui dentro desse negócio e mostrar para ele o tanto de retorno que ele está tendo ou não, é tipo dizer assim, cara, teu dinheiro está indo pro buraco, ou cara, tu tem muito potencial aqui nessa empresa que pode ser explorado. Com certeza ele vai começar a se interessar. Ele pode não, de cara, se tornar um expert e estudar 24 horas sobre finanças e querer já mudar o mundo dentro da empresa dele. Mas ele já vai olhar com outros olhos. Então, é assim que a gente conscientiza os empresários em relação à área financeira. É assim que a gente conscientiza do que realmente é necessário dentro de uma empresa em relação a finanças. Então, gente, o ROI, ele tem essa formulazinha aí de lucro líquido dividido pelo patrimônio vezes 100 e ele dá um resultado em percentual. Eu peguei um exemplo aí, supondo que uma empresa tem 2 milhões de PL e tem um lucro de 340 mil anual. Então, quando a gente calcula aí o ROI, né, o retorno sobre o PL dessa empresa, a gente tem um resultado aí de 17%. E isso indica que aquela empresa está gerando lucro de 17% em cima do patrimônio dela, ou seja, o retorno, de acordo com o patrimônio dela, está sendo de 17%. Isso é legal? Isso não é? Vai muito pela taxa mínima de atratividade que aquele empresário definiu quando ele foi abrir a empresa dele, tá? Então, esse indicador aí, por que que eu trouxe, eu vou mostrar esse indicador e tem um outro indicador que eu vou mostrar agora, que foram os dois primeiros que eu escolhi, por quê? Se você é um contador, tem sua empresa contábil e quer conquistar o cliente para a área financeira, às vezes o cliente ele tem uma organização de documentos, não tem uma boa organização de documentos, então algumas informações sobre a empresa dele é difícil você captar. Só que esse indicador aí é um indicador que a gente já tem essas informações. Nós, como contadores que elaboramos as demonstrações para os nossos clientes, a gente já tem o lucro líquido, já tem o patrimônio líquido. E isso até ajuda ao teu cliente entender por que ele precisa te mandar as informações corretas e no tempo certo, que é justamente para tu ter esse resultado aí, esse produto dessas informações que ele manda para ti, para você passar para ele. Então, eu trouxe esse indicador e o próximo que eu vou mostrar agora, que é o ROI com I, que é o retorno sobre investimento, que são dois indicadores que são chaves para se você quer conquistar o cliente para a área financeira, porque são informações que você já tem e que você, com um simples cálculo de informação que você já tem, você pode mostrar para o cliente algum indicador em relação ao negócio dele. Então, ele já vai começar a pensar, poxa, eu posso estar fazendo besteira aqui, então vamos lá, vamos sentar aqui, vamos conversar, entender o que realmente é importante. O ROI, gente, ele é muito usado para investimentos, para projetos de investimentos, e a fórmula dele é essa aí, receita menos o custo dividido pelo custo vezes 100, porque ele também dá um resultado em percentual. Em algumas nomenclaturas, em alguns sites e trabalhos e livros, eles trocam esse termo custo por investimento, porque, como eu falei para vocês, ele também é usado para projetos específicos de investimento e ele serve para você entender qual é o retorno que aquele investimento que você fez, ele está te dando. Ele é muito comum para ser usado em projetos de marketing, o pessoal que trabalha aí com marketing digital, Google, Facebook, esses ads aí da vida, eles são muito familiarizados com esse indicador que é o ROI, porque basicamente como é que funciona o marketing digital? Você vai lá, investe, coloca o teu dinheiro lá, o Google te ajuda a divulgar a tua empresa e no final ele te mostra quantos clientes ele conseguiu converter, né? Quantas pessoas que entraram na tua empresa, que se tornaram teu cliente através do Google ou do Facebook, por exemplo. Então, esse indicador ele é muito usado nessa área, mas ele também pode ser usado para outros projetos e até para a empresa no geral em si, porque como vocês estão vendo aí, você pode pegar a receita menos o custo, dividido pelo custo e mostrar um ROI aí para o teu cliente, mostrar para ele, olha, tá aqui, do dinheiro que você está gastando para vender, porque basicamente é isso, o custo, né? O que você gasta para chegar ao produto final ou ao serviço final
que vai para o cliente dele, você está tendo um retorno de tantos por cento. Então, eu trouxe um outro exemplo aí. Supondo que uma empresa tenha uma receita de 45 mil e os custos para alcançar essa receita foram de 15 mil. Se a gente aplica a fórmula do ROI, ele daria aí 200%. E o que é que isso quer dizer, Nara? Um ROI de 200%. Isso quer dizer que de cada real de custo que ele gastou para alcançar aquela receita, ele teve R$ 2 de lucro. Ou seja, isso também serve para investimentos. Para cada R$ 1 investido, ele teve um retorno de R$ 2. Mas lembrando, um ponto muito importante que eu já comentei no início, lucro não é caixa. Isso aí, esses indicadores são importantes para a gente acompanhar, porque a gente também precisa acompanhar o lucro da empresa, mas que em algum momento isso pode não ser o mais importante. Então, esses indicadores eu trouxe para vocês inicialmente, como eu falei, que são informações que nós da contabilidade já dispomos dos nossos clientes por causa dos relatórios que a gente prepara. São indicadores simples de calcular e são indicadores que você pode levar para o teu cliente e mostrar para ele, como empresário, o que está acontecendo, um pouquinho aí do que está acontecendo na empresa dele em relação ao dinheiro que está sendo investido dentro daquele negócio, que basicamente o dinheiro é dele, né? Eu não falei para vocês, não pontuei, mas o ROI com E, né, que é o retorno sobre o PL, ele também é muito utilizado em empresas grandes para análise de investimento. Por exemplo, essa galera que faz investimento em ações, elas usam o ROI para comparar o retorno de uma ação de uma empresa com de uma outra empresa do mesmo segmento. Então, eles fazem muito isso através do ROI com E, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Porque dentro do patrimônio líquido estão lá os valores investidos pelos acionistas. Gente, vocês não estão tendo dúvidas? Juliana entrou, a Ju, estou vendo aqui a Adriana, Fernanda, Contábil BH. Vão mandando aí as dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas, tá? Em relação a finanças e a esses indicadores. Se vocês estiverem tendo aí algo. E se quiserem pontuar também alguma coisa, é sempre muito rico que vocês pontuem algo aí em relação também aos conhecimentos de vocês, às vivências. Então é muito bacana que vocês participem. Então vamos seguindo aqui, até porque já estamos aí com 22 minutos de live e ainda temos muito assunto para tratar. Um outro indicador que eu trouxe aqui para vocês, que esse já é um pouquinho mais aprofundado em relação... O José Márcio está perguntando, pode ser aplicado para os serviços contábeis? Sim, José, pode. Esses indicadores que eu estou trazendo, eles podem ser aplicados para qualquer empresa. É só você, supondo que você vai calcular o ROI, o retorno do investimento do teu serviço. Então, você pega todos os custos que você teve para o produto final do teu serviço, para chegar até o produto final, que é o teu serviço contábil, e calcula ele em cima da receita que você está tendo daquele serviço. Como eu te falei, tu pode fazer um cálculo geral, tu pode fazer um cálculo por serviço específico. O ROI, ele é bem específico, assim, você pode fazer bem separado. O ROI com E é que ele é em cima do PL, então ele é mais generalista. Mas o ROI com I, que é o retorno sobre investimento, você pode fazer ele geral, em relação a toda a sua empresa, ou você pode pegar produtos específicos, serviços específicos, investimentos específicos e fazer o indicador. Isso serve até, gente, boa pergunta, viu, José? Puxou um gatilho aqui. Isso serve até para entender se um serviço que você está prestando está valendo a pena. Porque às vezes você presta 2 serviços, 3 serviços diferentes ali dentro da tua contabilidade e dentro da tua empresa contábil, e quando tu vai ver, tem um serviço que tu está prestando, que tu está tendo um custo e está tendo pouco retorno. Então, isso serve até para você fazer esse tipo de análise dentro dos produtos e serviços que você tem na sua empresa, qual que faz sentido você manter e qual não faz sentido. É claro que você tem que analisar também outro, não é simplesmente calcular o ROI, tipo, não estou tendo retorno, vou dispersar. Né? Às vezes tem um serviço que te ajuda a trazer mais clientes, então
mas ele já te dá um norte em relação a isso. O próximo indicador aí, pessoal, que eu trouxe para vocês é o prazo médio de recebimento. Ele é calculado você pegando o cliente, a conta de clientes, que basicamente é o que você tem a receber, é o que você vendeu a prazo, dividido pela tua receita, vezes o período das vendas. Na faculdade, a gente vê muito isso aí, vezes 360. Mas, vale explicar que isso aí é de acordo com o período que você está analisando. 360 você estaria analisando os clientes e a receita de um ano para fazer esse índice aí de um ano. Mas se você quer fazer uma análise de um mês, esse período aí serão 30 dias. Se você quer fazer de um semestre, você pode fazer mensal ou pode fazer por dia, né? Você pode colocar 180 ou você pode colocar 6 meses. Então, aí vai depender do período que você vai utilizar. Eu trouxe um exemplo aí, não sei se está dando para vocês verem bem, e aí eu já deixo aqui registrado que caso vocês queiram esses slides com os detalhamentos aí dos indicadores, vocês podem falar com o pessoal do CRC, que eu vou disponibilizar para o pessoal do desenvolvimento profissional, e aí talvez eles passem para vocês por e-mail, alguma coisa assim do tipo, tá, gente? Não sei se está dando para vocês verem, mas aí no quadrinho eu trouxe uma situação em que uma empresa vendeu 6 mil à vista, 24 mil para os clientes pagarem em até 30 dias e 24 mil para os clientes pagarem em até 60 dias. Então, aplicando aí a fórmula, nós teríamos aí um prazo médio de recebimento de 26,67. Então, mais ou menos 27 dias aí. Esse seria o prazo médio de recebimento dessa empresa, o prazo médio que ela estaria recebendo esses pagamentos dessas vendas. E aí, considerando os dados acima, nós identificamos que a média do prazo ideal para a empresa é em base aí 26, 27 dias. Se vocês verem aí, lá em cima tem prazo de recebimento médio ideal. E eu vou já explicar a vocês por quê. Tem um estudo que ele foi realizado pelo Sebrae, que ele mostra que esse prazo médio aí, ele é o ideal, é o que a empresa deveria seguir. Só que aí vocês podem ver que a gente não considerou o prazo real que a empresa deu. Então tem uma outra fórmula, que é essa que eu vou trazer agora, que ela mostra o prazo médio real. Ou seja, ele faz aí um prazo médio com os prazos que de fato a empresa disponibilizou aí para os clientes pagarem. Que como é que é a fórmula? Ela é o somatório da multiplicação dos valores das vendas pelo prazo de recebimento dividido pela receita. Ou seja, nesse cálculo, nós já vamos considerar aí os prazos que a empresa de fato deu para o cliente dela pagar. Então, é um prazo médio real do que ela já forneceu. Para que serve esse cálculo, Nara? Para você entender o que realmente está acontecendo. Como eu falei, o anterior é o ideal, né? É o máximo que a empresa poderia dar. Só que aí a gente está vendo que nos dois casos de vendas a prazo, ela deu mais de 26 dias. Então, vamos calcular o prazo médio real? Aí você aplica essa formulazinha aí e vocês estão vendo aí que o resultado deu 40. Ou seja, se a gente considerar essa fórmula do prazo médio real, a gente pode ver que a empresa está dando em média 40 dias para o cliente dela pagar. E aí, quando você calcula isso para o teu cliente, ele olha para ti com essa cara de espanto. Ele fica, meu Deus. Aí você diz, olha, dentro do seu negócio, dentro do cenário do seu negócio, você deveria dar no máximo 27 dias e você está dando aí em média 40 dias. Então, já é um ponto que você tem que ter atenção, que você tem que tentar mudar dentro da empresa. E aí, esses indicadores, eles precisam de um detalhamento maior, porque você precisa ter exatamente as informações bem separadinhas aí, como eu estou mostrando para vocês. O valor total das vendas, por prazo que ele deu, porque geralmente as empresas não dão só... Muito difícil você ter uma empresa que vendo tudo no máximo com 30 dias. Tem empresas que vendem parcelado, então se você vendeu 10 mil para pagar 30 e 60, você tem 5 mil com 30 dias e você tem mais 5 mil com 60 dias.
Então, é muito importante você ter essa divisãozinha para você calcular, de fato, o prazo médio aí de recebimento do teu cliente. Aí, quando ele olha para você com essa cara, aí você diz assim, calma aí, que o negócio pode ficar pior ou melhor. Vamos para o próximo indicador, que nós vamos entender se você está no caminho das pedras ainda assim, ou se o negócio está piorando. E aí, qual é o indicador que você vai mostrar para o teu cliente? O prazo médio de pagamento. E aí, gente, essa fórmula aí de prazo médio de pagamento, eu também tirei lá do estudo do Sebrae, que é valores a pagar vezes o prazo de pagamento dividido pelas obrigações, que são todos os valores a pagar. Por que que existe uma outra fórmula de prazo médio de pagamento, que é fornecedor vezes compras dividido pelos 360. Naquela fórmula, você vai calcular o prazo médio de pagamento só dos teus fornecedores. Nessa fórmula aqui, a gente está considerando tudo que aquela empresa tem a pagar. Ou seja, não só fornecedores, mas também despesas, salários, aí pode entrar também impostos. Por quê? Se você calcula simplesmente o prazo médio de pagamento dos fornecedores, quando você vai calcular a necessidade de capital de giro, que é o próximo indicador que a gente vai ver, você vai ter um trabalho muito maior para chegar no resultado do que se você calcula por essa fórmula. Porque aqui, como eu falei, já está sendo considerado tudo que aquela empresa tem a pagar dentro daquele período. E não simplesmente fornecedores, porque dentro da tua necessidade de capital de giro, você tem que entender a tua necessidade de capital de giro para pagar todas as despesas e fornecedores e salários daquele período, e não só fornecedores, não é só fornecedores que importa, a gente tem outras contas para pagar também. Então, aí nesse exemplo, eu trouxe aí três pagamentos, né? Três valores de pagamento. Um de 1.200 que ele pagou à vista, um de 4.200 que ele tem 30 dias para pagar e um de 5.000 que ele tem 50 dias para pagar. Olha aí, meu amigo Levi aí chegou na live. E aí, Levi, tá gostando? O Levi, gente, é o fera aí da legalização, viu? Tem um curso dele aqui pelo CRC, que vai estar aberto as inscrições, que vai ser em julho, falando só sobre legalização, com foco em empresas, sociedade unipessoal. Então, se você aí, contador, tem dúvidas ainda sobre a legalização de empresas da sociedade unipessoal, pode ter certeza que esse curso é para você. Então, aproveita que é de graça enquanto ele é grátis, tá? Porque daqui uns dias ele não vai mais fazer isso de graça, não. Ele vai cobrar para ensinar vocês. Então, aproveita e se inscreve no curso dele. Tem o link no feed do CRC, então vocês podem ir lá e se inscrever, tá? Mas voltando aqui para o nosso... Fiz a propaganda já do meu amigo, aí o José Márcio dizendo que já fez a inscrição. Muito bem. Também já fiz a minha. Fiz hoje. Voltando aqui para os nossos indicadores, falando aí do prazo médio de pagamento geral, né? Quando a gente vai fazer esse cálculo aí, ele vai calcular os 4.200 vezes os 30 dias, que é o prazo que ele tem para pagar, os 5.000 vezes os 50 dias, que é o segundo prazo de pagamento dele, dividido por 10.400, que é a soma de tudo que ele tem para pagar, e aí ele vai ter um prazo médio de pagamento geral de 24,52%. Ou seja, quer dizer que, em média, o dinheiro sai do caixa dele para pagar essas pessoas, para pagar esses fornecedores e todas essas contas em 25 dias. E aí é a hora que o teu cliente começa a respirar com um saquinho de pão. Porque você mostrou para ele que ele está recebendo em 40 dias e ele está pagando em 25 dias. Ou seja, esse dinheiro aí está saindo de algum lugar. Ou ele está tendo que fazer financiamento, empréstimo, ou ele está antecipando recebíveis, que não é bacana. E quando você antecipa recebíveis, em alguns casos, né, na verdade, tem que ser analisado. Eu falei que não é bacana, mas a gente tem, na verdade, é que analisar essa antecipação. Porque em alguns casos, as empresas, em todos os casos, quando você antecipa o recebimento, você perde. Se você faz isso através de um banco ou de uma financeira. E aí tem alguns casos que o cliente perde muito, que o empresário perde muito. Então, quando você mostra isso para ele, que ele está recebendo com muito prazo e pagando com pouco prazo, né, ele começa a passar mal. E aí é a hora de você
mostrar para ele e propor melhorias. Outra coisa que é muito importante para nós, que somos contadores, consultores financeiros, que vamos ajudar o cliente no nosso negócio. Não é só jogar a bomba nos peitos, né? Você tem que sentar com ele e falar, cara, olha, é isso aqui que está acontecendo, vamos montar uma estratégia aqui para esse jogo virar. É esse o nosso papel, é isso que vai gerar valor para o nosso serviço. Porque não adianta de nada você chegar para o cliente e dizer, olha, teu negócio não está legal. Ele vai olhar para você e vai dizer, sim, e o que é que eu faço? Né? Então, você pode conversar com ele para ele negociar maiores prazos com os fornecedores deles, com os fornecedores dele. Você pode falar para ele, olha, tenta começar a reduzir aos poucos os prazos que você dá de recebimento. Calcula se você der um desconto para um pagamento à vista, não é mais vantajoso para você e os seus clientes vão gostar mais. Então, é aí que você entra nas nuances, nos detalhezinhos do funcionamento financeiro da empresa do teu cliente e até da sua mesmo, né? Se você é contador, você já fez uma análise financeira dessa na sua empresa, você já fez uma análise para entender se você está tirando dinheiro do seu bolso para pagar as contas da sua empresa, porque os seus clientes estão demorando a pagar e você tem que pagar tudo logo. Então, isso é um passo que a gente tem que dar. Se as empresas fizessem isso antes da crise, talvez quando chegaram agora na crise, né, já estavam mais preparadas. Muita gente vê que a empresa não tem caixa e não entende por quê. Isso aí é um ponto crucial. O cara está pagando rápido e está recebendo devagar, né? E aí vamos para o próximo indicador, que é a necessidade de capital de giro em período. Tomar uma aguinha, viu, gente? Como é que você faz o cálculo? E aí foi o que eu falei antes. Como é que você faz o cálculo da necessidade de capital de giro em períodos? Você pega o prazo médio de recebimento e diminui o prazo médio de pagamento. E aí foi como eu falei para vocês. Se vocês calcularem lá no prazo médio de pagamento puro e simples o pagamento de fornecedores, quando chega aqui você tem que ir calculando todos os outros prazos médios de pagamento para você encaixar nessa fórmula e chegar ao valor real dos dias da tua necessidade de capital de giro. Quando você já faz aquele cálculo lá geral e você chega aqui nessa parte, você só joga o número na fórmula. Então, no caso aqui da nossa empresa, ela recebe em 40 dias e ela paga em 24 dias e 52, né? 24 dias aí. E aí ela tem um prazo, uma necessidade de capital de giro de 15,48. O que é que quer dizer isso, Nara? Dentro de um mês, considerando 30 dias, a empresa só tem dinheiro dos clientes para pagar as contas dela 15 dias. Os outros 15 dias de despesas e de pagamentos que ela realiza, ela tem que tirar de algum buraco. Então, é isso. O que está acontecendo com essa empresa é isso. Dentro de um mês, 15 dias os clientes dela pagam a conta e nos outros 15 dias, ou está saindo do bolso do sócio, ou ela está pedindo empréstimo. E aí, esse cálculo te dá o resultado em dias, como eu já falei, e o cálculo mostra que provavelmente ela tem que recorrer a terceiros, né? Mais capital, seja do sócio, bancos ou afins. E aí a gente vai para a necessidade de capital de giro em valores, né? Porque também é importante. Não adianta só você saber que há 15 dias da empresa é pago com capital que não é do cliente. Você também tem que saber quanto é que ela vai precisar, né? Quanto é que ela está precisando naquele momento. E aí, como é que a gente faz o cálculo da necessidade de capital de giro em valores? Você pega o ativo circulante operacional e diminui do passivo circulante operacional. Nara, o que é o ativo circulante operacional? São as contas do ativo diretamente ligadas à operação daquela empresa. Clientes, adiantamento a fornecedores, estoque para empresas que têm estoque. Então, todas essas contas que estão no ativo, que são relacionadas diretamente à operação da empresa, são as contas que compõem o ativo circulante operacional. E o que é o passivo circulante operacional? A mesma coisa, só que sendo no passivo. São as contas do passivo que estão diretamente ligadas à operação da empresa.
salário da operação, fornecedores, tudo isso compõe o passivo circulante operacional. E aí eu trouxe um exemplo que a empresa, do nosso exemplo, como se o ativo circulante operacional fosse só aqueles recebimentos, né? Como se fosse, porque não é, tem outras contas também. E como se o passivo circulante operacional também fosse só aqueles números, mas que não são, a gente sabe que tem outras contas. Mas supondo que fosse só aquilo, essa empresa que a gente está analisando aqui, ela tem uma necessidade aí para esses 15 dias que os clientes dela estão com dinheiro, que o dinheiro não está no caixa dela, ela tem uma necessidade de 43.600. Ou seja, é muita coisa, né? Para uma empresa de pequeno porte, vamos colocar assim, é muita coisa. Então, esse cálculo aí, ele traz os valores em real, que são os valores de capital de giro que aquela empresa precisa cobrir por conta do prazo a mais que ela está dando para os clientes dela. Gente, eu terminei de falar sobre os indicadores, os principais. Eu não quis trazer tantos porque eu fiquei com medo de não dar tempo, mas eu quero falar para vocês que esses são indicadores-chave, são indicadores, os de retorno, são indicadores, como eu te falei, que você pode conquistar o teu cliente porque ele mostra aí o retorno do capital investido, o retorno do que está sendo feito na empresa dele. E são informações que vocês têm com fácil acesso, vocês contadores, nós contadores, né? Porque nós já fazemos o balanço e aquelas informações estão nos balanços e na DRE. Eu trouxe esses indicadores aí de prazo de pagamento e prazo de recebimento, porque muita gente só faz o acompanhamento do caixa, o que entra e o que sai, mas não faz esse acompanhamento desses prazos, que são muito importantes para também manter a saúde da empresa e que às vezes é como eu falei, você tá ali com caixa meio que fantasma, tá ali recebendo e pagando, mas às vezes falta dinheiro para você tirar o seu Prolabore, que não deve faltar, porque você está lá trabalhando dentro da empresa, então definir seu Prolabore é muito importante. Falta dinheiro para você pagar alguns fornecedores, e aí você acaba perdendo crédito com os seus fornecedores e não entende por que é. Então, são indicadores aí chaves, mas também existem muitos outros indicadores financeiros que a gente tem que dar atenção. Existem os indicadores de liquidez, liquidez líquida, liquidez corrente, liquidez seca, que eles mostram aí a capacidade de pagamento da empresa, esses indicadores de liquidez. Existem indicadores aí de alavancagem, que é onde a gente vai analisar quanto do capital de terceiros está compondo ali o patrimônio daquela empresa. Então, são inúmeros os indicadores. Não são coisas, não é bicho de sete cabeças, como vocês viram aí. São informações mesmo básicas. São informações que muitas vezes a gente já tem, algumas outras, se a gente não tem, quando a gente mostra para o cliente por que a gente precisa daquela informação e o que ela vai gerar de resultado para ele, ele começa a passar para a gente direitinho. Eu digo isso por experiência própria. Eu já trabalhei numa empresa em que eles recebiam antes de entregar para o cliente. Olha que maravilha. Eles vendiam, recebiam e depois eles entregavam. Mas ainda assim, em alguns momentos, o dinheiro ficava apertado e a gente não entendia por quê. E quando a gente foi ver, é porque tinha muito do dinheiro que eles recebiam, eles tinham um estoque muito grande, então o estoque estava consumindo todo o lucro, todo o dinheiro do caixa deles, e eles tinham um estoque que nem tinha necessidade. Então, tem giro de estoque, tem indicadores de estoque, são informações básicas que a gente tem, que não precisa a gente se assustar para fazer esses cálculos. É simples da gente mostrar isso para o empresário, é simples a gente calcular isso dentro da nossa empresa e saber para onde é que o nosso dinheiro está indo. A gente está aí em tempos em que a gente tem que regrar, né, os nossos gastos, o nosso dinheiro, entender exatamente para onde é que o dinheiro da nossa empresa está indo. E não existe dizer que você é empresário, mas não quer saber de números. Você precisa entender pelo menos o básico dos números. Porque você dizer, eu sou empresário, mas só quero saber de vendas. Teu dinheiro vai por água abaixo e tu não vai saber. Né? Então, o contador ele também tem um pouco desse papel de educador.
E é através dessas demonstrações, desses índices, mostrando para onde é que, o que é que está acontecendo dentro da empresa, mostrando, levando as demonstrações contábeis para o empresário. Não precisa você sentar com ele lá, destrinchar o balanço, porque é cansativo, às vezes até a gente se cansa em fazer uma análise de um balanço. Imagina para um empresário que não entende muito daquilo. Mas você faz a análise, separa os pontos-chave, leva para o empresário, que com certeza ele vai começar a se interessar, ele vai começar a ver que o seu trabalho tem valor, que você não está ali para brincar, que você está ali realmente preocupado com a empresa dele. E esse é o meu recado para vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui. A Raida Duarte Teixeira, melhor live. Obrigada. Luzinete, minha mãe, gente, está na live. Oi, mãe, beijo. Joselito, grande amigo. Obrigada, Joselito, por estar aqui. Valtinho, Walter Souza. O Walter e o Joselito são do CRC Jovem, a gente só tem fera. Se você é contador aí, jovem, está começando a sua carreira, está se sentindo desamparado, vem falar com a gente no CRC Jovem, que nós estamos lá para ajudar. A gente tem muitos projetos bacanas que trazem muito valor para a nossa profissão. Anitta, o Levi, né, meu amigo, eu fiz mal propaganda dele. Gostaria de agradecer a todo mundo. O Joselito falando aqui, com certeza, o empresário quer só o resumo. O Joselito trabalha na parte de controladoria, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Você leva os pontos-chave, você mostra os indicadores-chave. Por isso que eu falei no início, os relatórios de indicadores financeiros, você não vai levar todos os indicadores, você não precisa levar todos os indicadores. Você analisa aí quais são os indicadores-chave que fazem sentido para o negócio daquela empresa, separa e leva só aqueles que são indicadores chaves. Beijão para todo mundo, a live vai ficar salva. Fico aqui, me coloco à disponibilidade aqui, caso vocês tenham algumas outras dúvidas, queiram entender mais de algum indicador, podem ir no meu Instagram ou falem aqui com o pessoal do CRC, que a gente está sempre aqui disponível para ajudar, tá, gente? Beijo, até a próxima. José falando aqui, fundamental sua exposição para o momento atual. Sim, se a gente começa... Esse período, José, foi muito importante porque muitos empresários começaram a ter noção da importância do controle financeiro, do controle contábil, de entender realmente o que está acontecendo dentro da empresa dele em relação ao dinheiro. Então, é um momento de muita oportunidade para você pisar no calo dele. Se você pega um momento em que ele já está no aperto, que ele não fazia esse controle, e você leva para ele, olha, tá aqui, tu podia estar fazendo isso, ele já muda o olhar. Então, vamos aproveitar o momento também para mostrar o valor que a nossa profissão e que o nosso trabalho tem, tá? Beijo para todo mundo e até a próxima.